Sejam todos bem-vindos. Hoje é o primeiro dia ou primeira noite, o primeiro encontro da imersão Tecendo o DNA. E hoje nós vamos dar atenção exclusiva para esse tema, porque infelizmente, talvez já tenham percebido, talvez não, e está tudo bem, mas a gente repete comportamentos, padrões que não foi escolhas nossas, mas eles estão aí, eles existem. E muitas vezes a gente fica até entristecido e se perguntando por que que isso acontece. Puxa, não deveria ser assim. Ah, eu não acredito. Às vezes vem a mãozinha na testa de novo, pelo amor de Deus. Enfim, se isso aconteceu com você, então temos familiaridade. Se não, talvez aconteça em algum momento. Ou talvez nem aconteça mais, porque agora o que você vai aprender nesses 4 encontros é justamente maneiras para colocar especialmente a consciência no momento presente e fazer escolhas ao seu bel prazer, liberar algumas crenças que te levam a comportamentos que hoje você desaprova. Então aqui está o momento tão aguardado, a imersão tecendo o DNA. Nós trouxemos justamente esse método, essa imersão à tona em algum momento, porque o primeiro passo para que a gente perceba que muitas vezes nós agimos no automático é o acesso ao conhecimento ou a algo novo. Muitas vezes a gente continua repetindo e acreditando que aquela realidade é uma realidade universal porque não tivemos a oportunidade de ter acesso a algo novo, diferente. Às vezes, o oposto do que nós estamos fazendo. E nesse ponto, quem está certo ou quem está errado? Se torna irrelevante definir o certo ou errado, porque vai ser sempre a partir do ponto de vista. É que nem aquela história do 6 e do 9. A depender do ângulo, para uns vão ser 6 e para outros vão ser 9. Quem está certo e está errado? Ambos estão certos, né? Porque estão vendo especialmente do seu ponto de vista. Só que a gente talvez acredite e concorde de que sim, é importante dar essa oportunidade, essa nova chance para ouvir algo diferente, olhar a vida de outro ponto de vista. E o objetivo da imersão Tecendo DNA é esse: ajudá-los a ter um novo ponto de vista, ou um ponto de vista diferente do que utilizaram até esse momento para assistir à própria vida ou o funcionamento do universo. Ao longo desses 4 encontros, nós vamos trabalhar esses 4 pilares. A parte física, o que que a parte física tem a ver com a reprogramação? É hoje o dia da gente abordar esse ponto, inclusive. A parte mental, o emocional e o espiritual. E já adianto que a parte espiritual não está ligado à parte religiosa. Do meu ponto de vista, são duas coisas que talvez andem juntas em algum momento, mas são diferentes. Quando começar a usar a parte ou a expressão religiosa, eu vou dar um pouco mais de tempo nessa questão, porque é importante. Quando trouxeram o termo religião, foi lá na época dos romanos, especialmente quando já estava sendo manifesto para muitos, né, expandindo o idioma, a linguagem latina ou latim, e traduzido do latim a palavra religião, que é o religare, significa justamente isso, religar. E na ocasião, a expectativa da religião naquele momento, especialmente naquela ocasião era o prevalecente, o catolicismo, era de trazer os pagãos do ponto de vista deles para novamente se relacionar com Deus. Só que aí é onde entra o ponto que do meu ponto de vista,
separado da religião, porque quando fizeram isso, era a partir dos pensamentos humanos, certo? Por isso que entra nas religiões o que é conhecido como doutrinas, e cada religião tem a sua. Por quê? Porque é a partir do ponto humano. E algumas têm coisas que são muito boas, outras também, coisas que dão certo, outras que dão também, tem coisas que não dão certo, enfim. Por isso que existe tanta distinção. Mas tudo é porque é a partir do ponto de vista humano. E quando eu trago a questão espiritual aqui, é mais uma expectativa de nos conectar com a nossa essência, onde tudo começou. O que que Deus usou para começar a criar todas as coisas, certo? E aí, obviamente, vai ser embasado sim em algum momento por princípios bíblicos, porque eu entendo que Bíblia não é um livro religioso, mas também por artigos científicos, por conhecimentos científicos, enfim. Ok? Então, entendendo esses quatro pilares que nós vamos abordar nesses quatro encontros, toda semana. Hoje foi excepcional a sexta, na próxima semana já vai ser na terça-feira. Com as bênçãos de Deus, tudo caminhará da forma que programamos. Então, quem serão os instrutores dessa imersão? Eu sou o Enio Gonçalves, Alberto Teixeira Gonçalves. Para quem está chegando agora, talvez ainda não conheça, foi convidado e fico feliz por esse convite, esse espaço ter sido estendido a você. É bem-vindo, é bem-vinda. Nosso objetivo é esse, né? De alguma forma contribuir para que a sua vida se torne mais leve. Então, algumas das formações que nós temos aqui, mas especialmente quando eu faço essas mentorias, esses treinamentos, é usando o conhecimento a partir da terapia ortomolecular e da parte de reprogramação. Como tem aqui no lado oposto da parte da terapia ortomolecular que está aqui no quadro. Especialmente a questão de frequência da mente subconsciente. A ortomolecular parece que não, mas para mim, pelo menos, me ajudou muito a começar a olhar o ser humano de uma parte mais profunda. E foi a partir disso também que a gente começou a desenvolver, especialmente esses eventos, para que o ser humano consiga olhar-se não só com um ângulo diferente, mas da parte mais profunda que nele existe, pois é dali que desencadeia tudo, começa tudo. Também teremos, eu acredito que pelo menos uma aula, mas o ideal seria duas. Vocês terão um encontro com a Emídia, que é minha esposa, é terapeuta naturopata, integrativa, mas também trabalha nessa parte de reprogramação mental. Enfim, não vou entrar nos pormenores dela, porque ela vai ter oportunidade de apresentar-se a vocês assim como estou tendo a minha agora. Então vamos lá para o primeiro pilar, físico. Vocês veem que bem dinâmico, né? Muito claro e objetivo, e esse é o nosso princípio. A gente acredita que muitas palavras trazem mais confusões, então a gente vai direto ao ponto. E aí depois, se ficar alguma coisa para vocês entenderem um pouco mais, tem o nosso grupo justamente para isso, tragam para lá e a gente vai conversando por ali e tirando as dúvidas. Mas quando se fala do TC, o DNA relacionado a esse pilar físico, do que a gente quer falar especificamente? É essa parte da maromba ou cuidados com a parte física? Não é exatamente isso. Então, do que nós vamos tratar? Primeira coisa, parte física. Onde que está relacionado? Movimento, ação. Então, para tudo que você vai fazer na vida, sempre haverá um ponto de partida. Então, já tem alguns dias que foi anunciado essa imersão. A gente lembra sempre que o objetivo é desbloquear os franqueados Timol, e infelizmente todos nós temos alguma crença limitante, algum bloqueio que nos impede a performar, desenvolver da forma que desejávamos nesse trabalho tão lindo, cheio de propósito que é justamente o Universo Timol. E aí se programaram para estar aqui.
Então tinha um ponto de partida, um objetivo. Para chegar nesse destino, tem um caminho a ser trilhado. Mas o importante é saber onde está e para onde você deseja ir. Esse é o primeiro ponto do pilar físico. Saiba aonde está, quem é você nesse momento, o seu potencial, suas qualidades, o que lhe falta do seu ponto de vista e, especialmente agora, aonde você quer chegar. O que você quer obter nesses 4 encontros? Esse é o primeiro passo que você precisa definir. Primeiro ponto. Crucial, importantíssimo. Onde você está e onde você quer chegar. Porque à medida que você tem essas definições, logo no início, que a gente chama de plano, independente do percurso, seja uma via pavimentada, tudo belezinha, várias faixas, vias largas, onde, quando está dessa forma, esse plano corre como a 350 quilômetros que está aqui no vídeo, né? Flui com tranquilidade, com conforto, bancos de couro, painel de couro, enfim, coisa boa, chique. Quando você tem um plano e pega a parte do plano que está pavimentada, as coisas fluem e vão rápido. Mas você concorda que tem muitas coisas que nós não controlamos? Então é provável que em algum momento do seu plano, de onde você está querendo alcançar o destino traçado, você também encontre partes da pista que seja estreita, onde você vai ver a luz lá no fundo. Talvez não tenha muita paisagem para você observar, mas tem a luz lá para você manter o foco. Alguns desafios. Perder o pavimento, essa trilha. Talvez seja o mais rústico possível, como uma ponte de madeira. Mas essa trilha, quando você também põe foco nela, por mais que não seja pavimentada, suave e tranquila, vai te levar ao seu destino também. E do meu ponto de vista, essas trilhas, às vezes, do meu ponto de vista, na maioria das vezes ou sempre, mas para muitos, às vezes, é melhor do que a pavimentada. Por quê? Porque o desafio exige mais de você, te estimula a desenvolver novas habilidades. Então, quem passa por estradas desafiadoras, rústicas, e se concentra exclusivamente nas lições, nos aprendizados, no final percebe que se tornou uma pessoa muito melhor, com muito mais recursos, mais madura, mais preparada para a vida e para as próximas escalas que a vida vai te oferecer. O ponto em questão é: você só vai conseguir trilhar independente desses caminhos se você souber da onde você está partindo e aonde você quer chegar. Plano traçado. Uma vez que isso acontece, obviamente, todo o seu corpo, tudo que pertence a você, sofrerá movimentações. Aqui eu vou trazer para vocês, eu estou trazendo para vocês as partes cerebrais, bem a grosso modo, pelo amor de Deus, grosso modo, porque é mais sobre isso que nós vamos utilizar ao longo desses 4 encontros. Vamos usar lobo frontal ou neocórtex para pensar bem. Esses dias até o próximo encontro, pensem bem aonde estão e onde desejam chegar. Quem faz isso é a parte da lógica, neocórtex pré-frontal e frontal ou lobo frontal. Pense, queime miolo se for necessário, vai valer a pena. Tudo que é bem planejado, o cérebro tem a tendência de entregar mais energia, que significa sair da zona de conforto.
Mas é importante também sentir. E aí tem a parte do cérebro chamado de lobo parietal, onde também alguns conhecem como sistema límbico, que é a parte que, uma vez que você trouxe lógica, agora você precisa colocar sensações. Algumas pessoas falam emoções, mas na parte, na coluna da emoção, a gente fala sobre isso. E eu tenho um ponto de vista diferente sobre sentir e emocionar-se. E tá tudo bem se vocês não concordam comigo. Mas no terceiro encontro a gente fala disso, né? E depois disso, tudo tem que ser registrado nessa parte aqui, ó, o cerebelo, porque é aí que formam os padrões comportamentais. Lembre de novo, gente, gosto sempre de frisar essa parte. Eu estou falando bem a grosso modo, mas essas três partes são sempre, todos os dias da nossa vida, representam 85% do nosso comportamento ao longo do dia, do que fazemos ao longo do dia. Então, se a gente fizer tudo isso sem consciência, pode ser que a gente deixe de privilegiar-nos com algumas coisas e também pode ser que aconteça da gente aumentar prejuízos. Por isso que é tão importante entrar aí a consciência nesse respeito. E o tecendo o DNA é exclusivamente para isso, para nos trazer para o momento presente, consciência presente. A pergunta é: você está determinado a percorrer esse caminho? Tempo para pensar na resposta. Sim ou não? Coloca no chat aí. Se a sua resposta é sim, o primeiro passo, assumir. Então você fez o plano. Onde estou, para onde quero ir, onde quero chegar. Fez um plano. Assuma esse plano. O que é assumir? Eu fiquei pensando ao longo do dia em expressões, mas nenhuma vai representar essa que eu vou utilizar, por mais firme, talvez para alguns desconfortável do que possa ser. Assumir significa você botar o peitão assim para frente e falar: é comigo. Você sai nesse momento da zona de conforto, mas especialmente de um estado conhecido como estado de vítima. Vítima, gente, não cocria realidade. E o que é cocriar? Por que que nós, seres humanos, cocriamos? Porque existe um criador nas minhas crenças, talvez alguém compactue comigo nessa maneira de pensar, outros não, mas enfim. Teve alguma inteligência em algum momento que criou todas as coisas. Então, automaticamente, se as coisas já foram criadas, a gente já não tem mais essa habilidade de criar. Mas nós podemos co-criar, que nada mais é do que tornar material aquilo que já existe na parte vibracional ou energética. Por exemplo, você consegue perceber que seu vizinho tem uma realidade, e talvez a realidade do seu vizinho seja interessante, se agrade dela, traga admiração para você. Então agora você pode co-criar uma realidade parecida com o teu vizinho para você. Isso é co-criar. Quem é que não consegue ter essa habilidade, esse dom? A vítima. Por quê? Porque a vítima ela terceiriza os resultados da vida. Ela culpa todo mundo. Ah, eu não consegui por causa do governo. Ah, eu não consegui porque o meu vizinho é chato. Ah, eu não consegui porque meus pais não me ensinaram. Então ela te põe na zona de conforto, fazendo acreditar que o mundo inteiro que está errado e que você não tem chance sobre isso.
Então, assumir é sair do estado de vítima. Então, você fez o plano lá. Aí você já começa a perceber, puxa, mas vai ter esse e esse desafio. Mas você assumiu, estufa o peito, cai para dentro. É a sua vez. Está na sua responsabilidade. Então, se você pensou, se você quer percorrer esse caminho e a resposta é sim, primeiro ponto, assuma. Assuma compromisso. E é com você mesmo nesse momento. Aqui vocês estão para uma imersão individual. Ah, mas eu sou casada. Sim. Mesmo num casamento, o homem, o esposo tem o seu papel. A mulher, a esposa tem o seu papel. Aqui também. Ah, eu vim com meu marido, eu vim com minha esposa. Cada um vai ter o seu papel, o seu comportamento. Um casamento, do meu ponto de vista também, ele é bem sucedido quando dois estão comprometidos em doar, em colaborar, para que o negócio fique bom. Não é só de um, nem só do outro. Vamos para o próximo ponto, importantíssimo. Agora que você assumiu, estufou o peito, é porque você acreditou. Quando você acredita, é quando você faz um pacto, você depositou energia, você se preparou para aquilo. É a mesma coisa que, não sei se vai te ofender, mas é a mesma sensação, é o mesmo comportamento para aqueles que têm fé. Fé, o que que é? Acreditar, crer. Biblicamente, no próprio livro, a carta que Paulo escreveu aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ele fala que a fé é a expectativa certa do que virá. Eu gosto de usar sempre essa ilustração. Imagina que você todos os dias pegue carona com fulano, todos os dias, exceto feriados e finais de semana. E fulano sempre pontual, no local e no horário que você combina. O que ele desenvolveu com você aí? Credibilidade. Você agora acredita nele. E aí, um certo dia, você vai e convida uma terceira pessoa, com a permissão, lógico, do fulano, porque ele que é o dono do carro. Mas enfim, vamos lá pegar carona com o fulano, ele é gente boa. Que horas que ele passa? Ele passa 7 horas naquele ponto lá. Aí você chega no horário, 5 minutinhos antes, essa terceira pessoa também chega. Quando dá 7 horas, essa terceira pessoa fala: não conhece o fulano, não tem fé nele ainda, não acredita nele. E fulano, 7 horas não chegou. Será que ele vem? Aí você fala: sim, ele vem, ele nunca falha. Por quê? Fé, crença, você acredita. Aí das 7h15, a terceira pessoa da carona lá, não vem não. 7h15, já dei 15 minutos de tolerância, tô indo. Aí começa a trilhar. Pega um ônibus, um Uber, enfim, alguma coisa. 2 minutos depois, quem é que chega? Fulano. E aí, automaticamente, você recebe aquela massagem mental e emocional. Eu estava certo. Realmente, fulano é confiável. É por isso que eu acredito nele. Só que eu estou te convidando aqui na imersão para você não acreditar lá, no externo, em outros, no fulano, para você acreditar em si. Tudo muda em torno da gente a partir do momento que acreditamos em nós mesmos. Quando a gente começa a perceber e acreditar que somos capazes, muito mais capazes do que talvez pensávamos, muito mais capazes do que podíamos esperar. O Criador que fez os poderosos desse mundo, o Criador que fez esses que conquistaram muitas coisas, é o mesmo Criador que fez você e eu. E hashtag fica a dica, a ressalva. A mesma matéria e poder que ele usou nesses poderosos, usou em mim e você. A diferença é que esses poderosos acreditam nesse potencial. E talvez você e eu ainda
Não acreditamos, não acreditávamos. Terceiro DNA serve para isso, para te conectar com a crença, especialmente na origem de todas as coisas, na tua essência. Então, assumiu, acreditou, aí entra a parte física, que é agir. Ó, mexer o esqueleto, mão na massa. Essa é a parte física, pelo menos do conteúdo, imersão do DNA. Desculpa, tecendo DNA. Agir. Adultos conscientes fazem o que precisa ser feito, todo dia, a cada momento. E é por isso que, quando você fala com esses, você vê que eles estão sempre em progresso. Não param. Progresso, marchando. Sempre tem uma novidade. Talvez a gente fique até sem graça. Você vai falar com o fulano, ah, aconteceu isso, aquilo outro, e você, quais são as novidades? Ah, as minhas novidades são as velhas. Já pensou? Talvez aconteça isso com a gente em algum momento. Mas o adulto consciente, ele age, ele faz o que tem que ser feito. Ele sabe que depende exclusivamente dele. Por mais desafiador que seja, por mais voltas que você tenha que dar, por mais pessoas que você tenha que falar, você percebe em algum momento de você. E que se você não agir, não se movimentar e começar a terceirizar as suas atividades, culpando outros, o mínimo que vai acontecer é você manter-se estagnado. Mas a maioria das vezes o que acontece são regressões. O que está ruim pode ser que fique pior. Então é esse. Planejou? Agora é hora de agir. Então, levando em consideração esses três pilares, assumir, acreditar e agir, chegou o momento da conclusão do encontro de hoje. Mas já é lógico, é bom deixar um gostinho de quero mais. E eu desejo do fundo do coração que vocês estejam assim. E como é que a gente finaliza o encontro de hoje? Lição de casa. Desafio para vocês. E façam pelo menos até terça-feira. Aqui a indicação é 7 dias. Se você não tem esse hábito, experimente, haja. E você vai ver a transformação que sua vida vai ter. Então, a partir da primeira noite, hoje, anote 3 itens prioritários para realizar amanhã. Só 3. Tá bom demais. Ah, eu vou fazer uma lista. Não, faça só 3. Minha sugestão, se você quiser colocar mais, por sua conta, mas minha sugestão, só 3. Prioritárias. Já acorda sabendo que é aquilo que você vai executar ao longo do dia. Aí você vai perceber, à medida que você vai executando de uma para outra, como é que vai ficando a sua vibração, o seu ar, a sua disposição. Porque todo ser humano precisa de recompensas. Quem nos fez foi muito generoso e nos fez programado para ser grato, para todo tempo acreditar, perceber que está sempre ganhando. Por isso que a gente fica tão feliz e somos tão interessados em recompensa. Pode ser hoje o que acontece muito, as recompensas baratas, de curto prazo, de pouca durabilidade, e tem aquelas recompensas de longo prazo, mas que dura por muito tempo também, enfim. Mas a gente foi projetado para ser recompensado, por isso que a gente gosta tanto. E aí, à medida que você vai cumprindo essas tarefas que você programou de um dia para outro, perceba o seu ser, o resultado disso. Aí, a partir da segunda noite, da noite de amanhã, reflita nas vantagens e recompensa por ter feito a sua lista e alegre-se novamente com as tarefas que você executou. Depois disso, anote mais 3 prioridades e vai fazendo assim, ó, subsequentemente, durante 7 dias, sempre se programando. Perceba sempre isso, gente. Observem
a movimentação de dentro para fora em você. Como que você se sente, como que você vai acordar a cada manhã, como que você vai estar ao longo do dia, como você vai lidar com os desafios. Com esse exercício simples. Na terça-feira tem mais.